Para que existe o GPS? Ele existe para te levar de um ponto a outro ponto com segurança. Você coloca o destino e ele começa a te guiar passo a passo. Assim também é Deus. Ele vê o começo, meio e fim da sua jornada. A diferença do GPS de Deus é que não é você quem traça o destino, é Ele. Ele é que estabelece. Porque Ele olha de cima também. Mas olha só que coisa interessante. Mesmo quando você só enxerga o agora, o destino já está estabelecido. Você está ali, coloca o seu GPS no carro e você fica tranquilo, porque o destino já foi estabelecido. Quando você conhece a rota, ele manda você por uma rota. Se você for por aquela rota e for a primária, ela é boa. Ela é correta, desde que você mesmo não vá lá. Quando vai estabelecer, coloca lá. Pode colocar estrada de chão, pode colocar ponte, pode colocar trieiro, pode. Você dá suas permissões. Você coloca suas permissões. E essas permissões é que é o problema. Essa escolha, e vamos seguir aqui. No GPS você precisa colocar um destino. Na vida espiritual, Deus já tem um propósito preparado para cada pessoa. Lê o que está escrito em Romanos 1, Romanos capítulo, quanto? Verso 28, Romanos 8, 26 em diante. É exatamente isso. Efésios 1, verso 4 e 16. Então, o de Deus já está programado. Ele programou antes da fundação do mundo. Por isso que Ele colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro. A diferença é que muitas vezes nós não sabemos exatamente onde vamos chegar, mas Ele sabe. É uma direção constante. O GPS vai dizendo, vire à direita, siga em frente. Deus também fala, mas de outras formas, pela consciência, pela palavra, pelas circunstâncias. Nem sempre é audível, mas é perceptível. E uma coisa que é impressionante é a questão de recalculação de rotas. Eu fico pensando na paciência do GPS. Esse dia aconteceu isso comigo, era para me virar, mas o trânsito estava muito carregado, não teve como eu virar. Essa semana passada. Rapidamente ele criou uma outra rota para mim. E procurou o meio mais fácil de eu chegar no meu objetivo. Essa é uma das partes mais bonitas. Quando você erra o caminho, o GPS não desiste de você, ele recalcula. Deus faz o mesmo. Pare e pensa quantas vezes, desde a sua infância até hoje, quantas vezes você errou na vida espiritual. Quantas vezes você saiu da jornada, saiu do caminho correto, saiu do propósito pelo qual Deus te levantou, Deus te estabeleceu aqui na terra. E por circunstâncias, porque alguém falou algo, porque você pensou que sabia a verdade de alguma coisa, você tomou um destino diferente. Mas espera aí, por que Deus não desistiu de mim? Não, Deus não desiste. Ele não desiste de uma pessoa quando toma decisões erradas.
Ele não abandona, Ele redireciona. O erro não é o fim, é só um desvio. Você saiu do propósito, desviou do propósito. Ele nos reposicionará na rota correta. Como Jonas. Há tantos personagens que poderíamos lembrar aqui agora, colocar a um pensamento. Fico pensando, quando Maria Madalena errou, talvez ela ainda era jovem. A Bíblia fala, não adulterarás, ela adulterou. Não podia prostituir, ela prostituiu. Deus reposicionou o GPS para ela. Criou uma rota nova para ela, onde ela ia parar exatamente aos pés do Salvador. Todo eleito predestinado de Deus, Deus cuida do destino deles. Ele tem um compromisso supremo, que está acima de qualquer coisa. É tão valiosa a vida de um filho dele, que ele não manda anjos quando eles estão em apuros. Deus não manda. Deus manda o anjo da cura divina, mas quando se trata de livramento, de posicionamento, em que a vida da pessoa está em risco, Ele mesmo vai lá. Ele foi quando Jonas estava naquela dificuldade. Ele foi lá quando os 3 hebreus estavam dentro da fornalha. Ele foi lá quando Daniel estava na cova dos leões. Quando aqueles irmãos estavam dentro da arena, ele entrou lá dentro com eles. A mesma coisa acontece conosco. Deus nunca nos abandonou. Ele sempre entra conosco no problema. Necessidade de conexão. O GPS precisa de sinal para funcionar bem. Ele não pode perder o satélite. E às vezes nós mesmos mexemos no GPS, já aconteceu comigo, em trilhas. Eu inventei de sair do GPS e entrar de novo. Perdeu a conexão. O que aconteceu? Eu tive que ir às cegas. Eu alterei. Eu tive que procurar um lugar onde tinha uma forma de eu me conectar novamente. E quando eu encontrei, o GPS me reposicionou. E eu cheguei no meu objetivo. Então ele precisa de um sinal para funcionar bem. Na vida espiritual, essa conexão é o relacionamento com Deus. Aí você lembra daquele hino, quanto tempo já faz que não falas com Deus, e assim sucessivamente. Então esse relacionamento é a oração, a fé, a comunhão. Sem isso, a direção vai ficar confusa. Devemos confiar no processo. Às vezes o GPS manda entrar por um caminho estranho para você, que você não conhece, dá vontade de ignorar. Com Deus é igual. Nem sempre o caminho faz sentido na hora, mas confiar é essencial para chegar ao destino certo. E eu já tenho observado que o GPS ele nos dá livre-arbítrio. Já notou que ele no mínimo dá três caminhos? Mas você observa que o primeiro caminho fica fixo no começo. Mas eu falo, se você não quiser ir por aqui, pode ir por ali, pode ir por aqui. Aí você faz o teste, clica aqui, deu muito mais distância. E às vezes você vai ver muitos bloqueios lá. Você pode até entrar por ali. Você pensa, não, esse caminho aqui é muito mais perto, eu vou por essa rota. Vai. Chega lá, tem um
um congestionamento terrível. Tem buraco na pista, tem desvio. Mas ele estava fixo na primeira opção. E Deus, interessante, eu estava lembrando uma coisa que o irmão Brana disse, que Deus, quando fala alguma coisa para nós, Ele não fala duas vezes a mesma coisa. Ele te dá um posicionamento e espera ver sua reação, se você vai se submeter a Ele ou não. Mas às vezes pensamos que essa escapulida, essa saída vai melhorar tudo, quando na verdade não vai. É uma armadilha. É melhor ficar naquele caminho fixo. Você vai fazendo o teste e veja se não é verdade. Se você ir por aquele caminho que está prefixado primeiro, vai ser melhor. O que Deus pensou lá antes da fundação do mundo é válido hoje. Então confie no processo de Deus. Mas confiar é essencial para chegar no destino certo. E a visão de cima? Quem tem? O GPS vê. Tudo por satélite. De uma perspectiva que você não tem, não está vendo. Imagina uma pessoa andando ali numa estrada, lá embaixo de uma serra. Ele está vendo o que ele pode ver ali, a curta distância. Mas você em cima da serra vê que tem lá na frente tem um leão, lá na frente tem um obstáculo, a ponte caiu, você pode ver lá de cima. E se você tivesse um jeito de comunicar com aquela pessoa, você falaria, mas as pessoas são tão teimosas que preferem ir lá para constatar. E quando chega lá, realmente o fulano está lá em cima da serra, está certo. O que adiantou? O que adiantou Deus tentar te mostrar? Deus falar conosco? Se não estávamos dispostos a ouvi-lo? Deus vê a vida inteira, enquanto nós vemos só o momento. Por isso, você sabe caminhos que parecem mais longos. Ele sabe caminhos que parecem mais longos, mas são mais seguros. E te dá o direito de escolher outras rotas, porém Ele fixa numa rota mais segura para nós. Então, resumindo, o GPS te guia com tecnologia, Deus te guia com propósito. O GPS recalcula rotas, Deus restaura caminhos e vidas. O GPS te leva a um lugar, Deus te leva a um destino com um significado e propósito, e este é o céu. Amém.